Chega essa época do ano, alguns clubes começam a andar mal no início dos campeonatos, enfim, alguns inclusive são rebaixados, infelizmente, como é o caso do meu time, né, aqui da minha cidade, o Pelotas. E muita gente começa a refletir, principalmente os torcedores mais fanáticos, que a solução seria a transformação do clube numa SAF, ou seja, uma sociedade anônima do futebol. E vocês já pararam para pensar o que é SAF, afinal de contas? Como funciona? Como é que é isso? Transformar um clube numa empresa, porque a ideia é essa, né? Aquela questão do clube-empresa, empresariar as atividades do clube, profissionalizar, permitir recebimento de investimentos. Mas eu vou explicar rapidamente para vocês o que significa SAF, para que vocês entendam claramente aí o que estamos falando quando falamos de uma SAF. Por exemplo, aqui no Brasil o Botafogo é uma SAF, o Cruzeiro é uma SAF, entre outros clubes, tá bem? O primeiro ponto que a gente tem que falar é que a legislação que criou essa possibilidade, uma legislação bem recente, de 2021, é a Lei 14.193. O que essa lei fez? Ela criou uma espécie especial de sociedade anônima, sociedade por ações específica para o futebol, percebe? Então a lógica jurídica aqui é que as SAFs todas são sociedades anônimas específicas, que além de serem regradas pela Lei 6404, que é a lei das SA, também são regradas pela Lei 14.193, como eu disse, que é a lei das SAFs, tá? Mas quais são os aspectos mais importantes, mais relevantes da SAF? Por que ela foi criada e por que está sendo aplicada? Que de fato tem sido um caso interessante. Basicamente, é porque permite, vejam, esse é o principal ponto, uma separação patrimonial entre as dívidas da agremiação, que é uma associação, ou seja, uma pessoa jurídica de direito civil, conforme o artigo 44 lá do Código Civil, mas que não tem a atividade fim específica obter lucro, né? É uma associação sem fins lucrativos, e da própria SAF, que é sim uma sociedade empresária, uma sociedade anônima. Então o que significa? É possível que eu separe esse patrimônio para que no final do dia os bens, os acionistas, os diretores da SAF não respondam pelas dívidas dos clubes. Por que isso é fundamental? Porque a gente sabe que a grande maioria dos clubes aqui no Brasil estão endividados. Então, como transformá-los numa empresa, como se fazia antigamente, com todas essas dívidas? A empresa já iniciaria afundada em dívidas com patrimônio líquido negativo, ou seja, se dissolvida não teria como pagar todas as dívidas. Então quem é que ia querer aportar capital, colocar dinheiro no negócio desse? Só se fosse um torcedor muito fanático, né, que quisesse colocar dinheiro fora, porque o risco seria enorme. Então, no momento que se criou a SAF, se permite, vejam que interessante, que essa agremiação, essa associação, crie uma sociedade anônima do futebol, uma SAF, e o clube, então, nesse momento inicial, seria o único acionista, fundador, ele teria todas as ações dessa SAF, dessa sociedade anônima. Mas, aqui que está a diferença, o clube, então, vai vender ações para investidores, que vão compor o quadro acionário da SAF. E, obviamente, eles vão aportar capital. Aí vai depender do valuation, do valor que o clube está querendo pela instituição inteira, que vai definir quanto ele vai arrecadar com a venda dessas ações. E, obviamente, depois, esses acionistas investidores da SAF podem revender as ações e se o clube andar bem, ele está dando resultado, obviamente eles vão ter um ganho aqui de capital, porque vão vender mais caro do que pelo valor que entraram. Então, esse é o segredo. Vejam, o clube se transforma em SAF, recebe investidores, a gestão é boa, o clube vai bem, ganha títulos, dá retorno financeiro, esses investidores vão poder se retirar vendendo as ações da SAF por um valor mais alto do que pagaram. E aí o pessoal ganha dinheiro e vê sentido em entrar. Mas se não houvesse aquilo que eu recém disse para você, essa limitação patrimonial, ninguém ia ser maluco de entrar numa agremiação, num time de futebol, para assumir dívidas milionárias, às vezes até bilionárias dos clubes. Porque infelizmente essa é a realidade. Se vocês forem fazer um levantamento de dívidas tributárias, por exemplo, eu acho que talvez não tenha nenhum time no Brasil, sem medo de errar, que não tenha dívidas. Talvez os que estão com negativas ou positivas com efeito negativo, as certidões, sejam aqueles que parcelaram, né? Mas então, os benefícios, eles não param por aí. Porque além disso, a possibilidade de captação de recursos, a lei da SAF permitiu uma renegociação de dívidas tributárias. Então é possível fazer parcelamentos
em até 10 anos, bem mais vantajosos, ou seja, as associações, os clubes, as agremiações não têm essa possibilidade, a SAF tem, então ela pode renegociar as dívidas, equalizá-las, né? Além disso, os dirigentes, os diretores da SAF não vão ter tantos riscos como teriam se fossem dirigentes normais lá do clube, da associação. Por quê? Porque eles são diretores de uma sociedade anônima. E existe uma limitação, uma separação da responsabilidade patrimonial. Obviamente, abro um parênteses, desde que eles não laborem em atos contra a lei, fraude, confusão patrimonial, porque a gente pode aplicar, por exemplo, o artigo 50 do Código Civil e invadir o patrimônio desses diretores. Mas vejam, situações normais, em condições normais, eles têm essa limitação, né? Então, isso tudo permite essa gestão assim profissionalizada da SAF, né? E isso aumenta a possibilidade de ser um bom negócio, porque o futebol no Brasil é um bom negócio desde que bem administrado. Por quê? Porque movimenta milhões, as marcas dos clubes são muito fortes, se o clube faz uma boa campanha, tem um grupo de associados, ou um montante de associados enorme, tem receitas com royalties, licenciando sua marca, venda de camisas, materiais esportivos, eventos, empreendimentos imobiliários conectados ao clube, obviamente a própria formação e venda de direitos sobre atletas, que também gera receita ao clube. E por fim, existe ainda um outro benefício, que é um regime tributário especial, que a legislação chama de regime especial de tributação da SAF, dizendo que essa sociedade anônima vai ter uma tributação de 5% sobre o seu faturamento. Isso, óbvio, que é uma receita, uma carga tributária muito menor do que seria se essa SAF tivesse no lucro real ou no lucro presumido, por exemplo. Se fosse no presumido, provavelmente a carga tributária ia ficar acima de 10%, com certeza. Mas aqui a gente pode falar em 5%, só há uma redução. Obviamente que a lei faz uma ressalva aqui e deixa fora desse regime especial, dessa redução tributária, receitas com transferências de atletas e também premiações, né, que o clube vem a receber. Aí a carga tributária é normal, conforme aquela aplicável para as outras empresas. Mas o grosso, por exemplo, as receitas com vendas de ingresso, com eventos, com empreendimento que o clube se envolve, royalties, licenciamento de marcas, né, que essa receita a gente chama de royalties, que advém disso, vendas de equipamentos e produtos esportivos, naming rights, por exemplo, da arena, quando o estádio do clube tem um nome de um patrocinador, por exemplo, Allianz Parque do Palmeiras, né? O do São Paulo, que tem um nome maravilhoso, que é o Morumbibs, que é o Morumbibs, perdão, troquei de chocolate, o Morumbis, né, que é um chocolate. Então, aliás, o Bibs é muito bom, né, mas é de uma outra marca. E todos esses benefícios permitem, no final do dia, que as SAFs tenham aplicabilidade prática. Mas eu reitero, o segredo, a cereja do bolo foi lá em 2021, quando o legislador permitiu essa separação patrimonial que eu já expliquei para vocês. Porque isso sim colocou o risco dentro de um padrão aceitável para que as SAFs, então, se desenvolvessem. Tá bem? Forte abraço a todos.